Beleza, beleza. Sextou mais uma vez. Bora lá então. Como é que vai? Como é que tá? Espero que estejam muito bem. Hoje vamos mais uma vez bater um papo aí sobre a nossa programação parametrizada. Eu faço um convite aí, um desafio a você. Fala comigo. Bota aqui no comentário, mostra se você está gostando ou não, né? Se é interessante ou não, se essa técnica pode ser útil ou não. De repente sou eu que estou viajando aqui, só eu que gosto disso. Pode ser também, né? Convenhamos, é possível, mas eu queria entender. Queria saber também de você. É legal ter um retorno aí. Quem puder, faz a gentileza e fala comigo. Hoje vamos falar então de uma coisa, de um assunto extremamente comum, né? Altamente visto em todos os meus atendimentos, ou quase todos os meus atendimentos aí à indústria. Eu vejo o quê? Peças semelhantes, ou família de peças, ou mesmo que não haja uma família. Eu faço fresagem. Legal, você faz fresagem CNC, deixa eu ver um trabalho, deixa eu ver outro trabalho, deixa eu ver outro trabalho. Tem muita coisa ali semelhante, né? Às vezes não é toda semelhante, mas são quase todas retangulares, por exemplo. A maior parte então se tiver um programinha de retângulo, você vai ter a maioria das peças aí retangulares. Por que não? De repente te ajuda de alguma forma, né? Faço muito oblongo, faço muito furação com fresa de topo, né? Desbaste de furação com fresa de topo, enfim, né? Bora lá. Vamos nos ater aqui à pauta, senão eu vou longe. Senão eu começo a ir longe demais. Mas hoje a gente vai falar de família de peças. Então vou explicar aqui, vou mostrar, por exemplo, 3 casos de peças parecidas, não iguais, porém parecidas. E aí eu posso ter um único programa para aquela família, para aquele grupo de peças que se parecem, né? E que muda somente ali uma medida, 2, às vezes até mais, mas elas têm o mesmo formato ali, alguma coisa assim. Bora ver. Então, aula de número 11 aqui do nosso canalzinho, né? Do nosso perfil. Então já são 11 sextas-feiras, hein? 11 semanas que a gente estreou essa ideia de programação parametrizada e estamos preparando aí um curso muito, muito bom. E sabe por que está demorando? Que está vindo muito mais ideias e está recheando o curso com muito mais aulas e com muito mais coisas, né? Conteúdos e casos para a gente analisar e discutir. Então, peço desculpas pela demora, mas quem está aguardando vai valer muito mais a pena. Então, bora lá. Dá para ouvir o avião aí? Depois vocês me falam, comenta aí. Eu moro em Guarulhos, perto do aeroporto, estou gravando e passa avião que passa. Se vocês ouviram esse, já vão ouvir outro. Ou tomara que não esteja dando para ouvir. Então, aula 11. Família de peças. O que a gente vai ver? Peças semelhantes. Acabei de falar. Já falei isso aí. Bora. Então veja lá a peça 1. Ó. A peça número 1, ela tem lá um perfil retangular externo, né? 4 furos e um oblongo no meio. E acho que é isso. Acabou-se. E a peça 2, ó? A peça 2 também tem lá um perfil externo, 4 furos e um oblongo no meio. Só que, se você observar a espessura, já deu para ver que a espessura mudou. A gente já vou mostrar o desenho técnico, aí você vai ver que não é só a espessura. Algumas outras coisas mudaram também. Quem é bem observador já viu que o oblongo é de uma largura diferente. Opa! Então, a espessura da peça mudou e o oblongo também mudou. Talvez o externo também tenha mudado. Vai mudar sim, vai mudar. Depois nós vamos ver o desenho, né? Mas por enquanto só especulação. Tá aí a peça número 2, amarelinha. Botei coloridinho, que é para ficar bem mais evidente, mais colorido também. E a peça número 3, olha lá, a peça número 3, hein? O que a gente vê? Ela parece ser bem mais longa, né? Ou um pouco mais longa. Ela tem a espessura, também aparenta ser maior. Vamos estudar o desenho. E olha só, filha da mãe, adicionou um furo aqui, ó. Adicionei de propósito mesmo. O mesmo programa
vai poder me dizer se eu tenho um furo central aqui ou não. Porque eu furo nos 4 cantos, todas elas têm. Agora, se no centro, não são todas que têm. E a gente vai ter que ter esse jogo de cintura aí, essa parametrização, essa inteligência e essa facilitação aí. Vamos descobrir, vamos ver. Então, o que é que eu tenho que parametrizar, né? Ou o que eu devo parametrizar? Nada aqui é obrigado, né? Muito questão de gosto. Tem gente que vai querer parametrizar algumas coisas, tem gente que vai parametrizar outras, tem gente que faz questão de parametrizar tal coisa, outros, isso aí pode ficar sem mesmo. Então, isso tem muita questão de gosto. Mas, via de regra, a gente tem mais ou menos aí uma opção que pode agradar a maioria. E como seria isso, né? Desculpe a tosse. Então temos nossas 3 peças lá. Peça 1, peça 2 e peça 3. E aí? O que elas têm em comum, né? O que tem em todas elas? Vamos lá. Comprimento, largura e espessura. Isso aí vai ter em todas. E cada uma tem uma, né? Já adianto aqui, vamos ver o desenho já, mas cada um vai ter um comprimento, largura e espessura diferente. Talvez um se mantenha, a largura manteve, mas o comprimento mudou. A espessura pode manter, mas de repente a largura mudou. Então, alguma dessas 3, em algum momento, vai mudar. Então, eu preciso parametrizar os 3, comprimento, largura e espessura, porque eu tenho produtos que variam, um desses 3, ou 2 desses 3, ou 3 desses 3. Então, tenho que botar os 3. O que mais? Furação nos 4 cantos. Isso todas elas têm. Olha lá. Todas elas têm furo nos 4 cantos. Ok. Beleza. Oblongo, olha lá, um oblongo central. Todas elas têm. Oblongo, rasgo de chaveta, como queira chamar aí. Então, essas 5 coisas tem todas, certo? E o que não tem todas? O que é que só tem algumas, ou só tem uma, ou... Aí cada família, né, cada caso vai ser um caso. Mas nesse caso aqui, ó, a furação central. Então esse furo aqui, esses 2 furos do centro, não tem nas outras. Então não tem todas, só em algumas. Então eu vou ter que parametrizar, porém, eu vou ter que colocar alguma regra e alguma forma inteligente, segura, em que eu possa dizer, tem furo central ou não tem? Eu faço só nos 4 cantos, ou eu faço nos 4 cantos e mais um furo central, né? Isso vai ter que ser dito lá no programa, ok? Então, vamos lá para os desenhos, né? Aqui estamos com o desenho da peça número 1, da peça número 2 e da peça número 3. Duvido que você está vendo alguma coisa, né? Eu fiz isso aqui, mas logo em seguida falei, não vai dar para entender nada desse desenho aí. Então, vamos ver melhor aqui, ó. Peça número 1. Pouquinho maior, espero que já esteja dando para vocês verem aí. Mas então eu tenho a localização do furo do canto, ó, 10 e 10, né? 10 e 10. Então, ou seja, posso concluir aqui e posso admitir como regra que o furo do canto é 10 milímetros em X, 10 milímetros em Y, baseado em cada canto a gente tem sempre 10 e 10. 10 de altura, 10 de largura, aqui 10 em X, 10 em Y, né? Para achar os 4 furos dos 4 cantos. Pronto, beleza, né? O oblongo está no centro, veja, largura 60 e o centro da peça 30, centro do oblongo coincidindo com o centro da peça, show de bola. Raio de 6, portanto eu tenho 12 aqui, ó, de oblongo, né? 12 a largura e, coincidência ou não, vamos ver já se é uma coincidência ou não, a mesma largura do oblongo está aqui como distância do começo e distância do final. 12 no final, 12 no começo. Tem um corte passando aqui, nos mostra lá uma furação. Essa furação é rebaixada, hein? Provavelmente aqui para parafuso M6, por exemplo, né? Um 6,5 por 11, né? Mais de 6 aqui, para caber a cabeça do parafuso e fazer uma fixação aí. E a espessura, né? Então eu tenho espessura, eu tenho comprimento, eu tenho largura, tem lá o oblongo e a localização dos 4 furos. Beleza? Temos a 2, olha lá. Então, peça 2, 10 e 10, olha lá. 10 aqui, 10 ali, mesma coisinha, então já vou admitir isso para os 4 também.
Continuou 60, aqui também era 60. 60 e 30. Aqui também 60 e 30, então não mudou a localização, porém, olha lá, ó, 20 milímetros aqui, o raio é 10, e lá era raio de 6, então aqui é 12, né? 12 agora aumentou aqui para 20, 120 o comprimento também mudou lá, era 100, mudou para 20, ou 120. A espessura, ó, 19,5, era 9,5, isso aqui é 3 oitavos, né, se não me engano, 3 oitavos, 9,5, e aqui é 3 quartos, 19,05 aqui de espessura, 3 quartos de polegada. Então, algumas coisas mudaram, né? Mas vamos lá, via de regra, 10 e 10 aqui no furo, e o 20 aqui, veja, não é uma coincidência, isso é um padrão também, ó. A mesma medida do oblongo é a distância inicial e a distância final aqui, ó, se é 20, 20, 20. Beleza? E os furos se mantêm iguais. 6,5 por 11, 7 de profundidade aqui a cabeça do parafuso. O que muda? É a profundidade de furação que vai ter que ir mais fundo, né? A profundidade vai ter que passar, né? A cada espessura que eu fornecer, a furação vai ter que ter uma profundidade diferente. O que mais? E a peça 3? Então a peça 3 ela é realmente bem mais longa, né? O dobro da primeira, que era 100, essa é 200. Aí a furação ela é central, então se é 200 aqui no total, é 100 aqui, ó, né? O restante é tudo 10, 10, 10 e 10. A furação mantém, só que a espessura mudou, né? O 75 aqui, ó, era 60, agora mudou para 75. Aqui é 24, então a gente já tem uma ideia aqui de 24, 24, né? 37,5. Ou seja, a gente tem peças parecidas, peça 1, peça 2, peça 3. Elas vão aumentando, eu já coloquei aí em ordem crescente, né? Da menor para maior. E aí a gente precisa programar isso aí, né? Vamos ver se a nossa programação parametrizada pode nos ajudar de alguma forma, certo? E aí? Bora para a prática? Vamos botar isso aí para rodar e ver o que dá? Sim ou não? E bora lá ver então, né? Bora simular, como não? Como não? Tem que ver se dá certo isso aí, se funciona ou não, né? Hoje é mais demonstrativo, mas semana que vem ou na outra a gente faz juntos, vai destrinchando esse programa aqui e detalhando ele, certo? Ou esse ou outro parecido, mas a gente vai entendendo melhor. Então fiz aqui um programinha, família de peças, peça 1, né? Mas poderia não ter esse peça 1 aqui, porque vai servir para peça 2, para peça 3, né? Isso aqui é para a pessoa preencher na hora lá. Então agora eu estou preenchendo aqui agora, peça 1. Pronto. Peça 1, que é a que eu vou fazer agora, certo? Então a gente tem aqui, ó, fresagem externa. Então é R1, que é o comprimento, largura, espessura, e o R4, ele vai ser o AP. Quando eu vou fresar o externo, eu preciso de um AP, de quanto em quanto que eu vou aprofundar a minha ferramenta, né, para fazer aí o nosso externo. Então tem um AP. O que mais? Deixei separadinho aqui para não misturar, né? Furação, olha só, isso aqui é a cereja do bolo, né? R5 igual a 0. Então olha aqui que diz aqui, ó, 1 para furo central. Ou seja, essa furação, se eu deixar R5 igual a 0, ela não faz os 2 furos centrais, faz só dos 4 cantos. Os 4 cantos é padrão, ela vai fazer em todas as peças, vai ter furos nos 4 cantos. Mas os 2 centrais, ela só faz se eu botar um aqui, ó. R5 igual a 1, veja o que está escrito aqui, ó, 1 para furo central. Se eu botar 0, então ela não faz o furo central. A peça 1 tem... Peça 1 aqui, ó, tem furo central? Não. Vamos ver aqui os valores, ó. Comprimento 100, largura 60, espessura 9,5. Vamos lá. Comprimento 100, largura 60, espessura 9,5. Eu vou botar 10. É sempre legal a gente passar um pouquinho além da espessura para depois, quando virar e facear, né? A gente vai abordar aqui a ideia de fixação pelo excesso.
Então vai prender, faz a peça inteira, depois vira e só remove esse excesso faceando. Então, em vez de descer 9,5, vou descer 10. E vou descer aqui, por exemplo, de 2 em 2. Ok? Tem furo central? Não. Então, vou deixar 0. E o oblongo? Tenho a largura do oblongo e o AP para fresar o oblongo. Vamos ver lá. Então, aqui é um raio de 6, portanto, a largura é 12. Muito bem. Então, aqui a largura é 12. E o AP? 2 talvez seja muito, ali vou usar um só aqui. Vou usar uma fresinha de 10, né? Então não vou forçar muito a barra, não. Vou botar lá 1 milímetro. Não alterar nada daqui para baixo, porque daqui realmente vem a programação, né? E aí o programador, o operador, né? Ele só vai precisar alterar isso, tá? A gente nem cronometrou, né? Na próxima a gente cronometra quanto tempo demora para fazer isso. Mas vamos simular aqui. Vamos ver como é que ficou essa simulação. Então tá lá em 3D, veja lá. Fresa de topo, fresando ali o externo, respeitando de 2 em 2, ó, 8, 10. Foi 2, 4, 6, 8, 10. Broquinha de centro, broca de 6,5. Rebaixador de 11, ou fresa de 11. E o oblongo central, menos 4, 5, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Respeitou a profundidade total de 10. Furos rebaixados nos 4 cantos, né? Respeitou ali o externo, chanfrou o canto já, aqui no externo. Ou seja, entregou a minha peça ali completamente, ou quase completamente pronta, né? Só vai faltar virar e prender, e eliminar o excesso, né? Fresar esse excesso que é o pega, né? É o ponto ali para fixação, para poder fresar essa peça aí. Difícil? Bom, essa é a peça número 1. Parece? Deixa eu ver. Não é possível que travou aqui uma hora dessa. Então, vamos ver se volta lá. Então, a peça número 1, ela tem lá os 4 furinhos, oblongo, 100 por 60, 9,5. É isso aí. Vamos ver se voltou aqui, ó. Ih, travou bonito. Agora vou ter que dar uma pausa aqui. Vou reiniciar tudo essa caçarola aqui. Olha lá, ela mesmo já está desligando. E já já nós voltamos. Vou dar um pause aqui para vocês não ficarem esperando. Ela demora para iniciar. Muito bem, voltou aqui. Desligou, ligou outra vez. Deve ser meu computador aqui que já está pedindo arrego. Já o computadorzinho já não é novinho. Mas bichinho velho está aguentando. Mas de vez em quando dá umas travadinhas. Bora lá. Podia editar isso aqui? Podia. Mas eu gosto da transparência, eu gosto da natureza. Eu não preciso mentir nem enganar, né? Eu posso ser autêntico aqui sem problema nenhum. Pelo menos é assim no meu dia a dia. Muita gente pode se desagradar. Fala, pô, o cara travou lá, o computador deve ser velho, né? Porque o simulador não é. Simulador é de qualidade. Recomendo, inclusive, da Siemens, gratuito para usar para estudo. É muito bom. E eu uso aqui também para mostrar as nossas aulas, nossos programinhas. Ou então foi um programa que ficou tão lógico, tão matemático, que nem o computador não aguentou. Vamos simular novamente, só para tirar isso a limpo, né? Vamos ver se vai travar de novo. Essa é a verdade. Vamos ver agora. Olha lá, eu tinha mudado aqui para a vista de topo, né? Na hora que eu mudei a vista, ela deu uma travada. Mas estava fazendo lá de 2 em 2, ó, 8, 10. Fez 2, 4, 6, 8, 10. Broquinha de centro, broca de 6,5, rebaixo de 11, fresagem do oblongo e vai terminando, e fim. Muito bom, né? Tá ali bonitinho, se a gente lá ver o desenho, tá lá bonitinho, né? Pode ser esse vai e vem de tela aqui que trava ele, viu? Mas ok, vamos ver se não trava. Ufa, tá funcionando, vamos lá. Vamos fazer um segundo? Desculpe aí, a garganta ainda se recuperando, falo muito, né? Dando aula o dia inteiro, todo dia, falo muito, e aí a gargantinha judia. Mas vamos lá, ó. Não vou nem contar aqui a análise de desenho, vou dar o play aqui, ó. Vamos ver quantos segundos. Será que vai chegar 1 minuto? Pode ser que chegue 1 minuto sim, que eu vou devagar, vou explicando, né? Vamos descobrir, sem mais especulações.
Está dado o start ali, sem pressa nenhuma. Vamos lá ver o desenho da peça número 2. Então, as primeiras e principais dimensões aí, 120 de comprimento, 60 de largura e 20. Vou fresar com 20 aqui. Para poder ultrapassar aqueles 19, vou fresar com 20. Então, vamos lá. Venho até aqui, quanto? 120 de comprimento, 60 de largura e 20 de espessura. Beleza? Vou manter 2 aqui no AP. Tem furação central? Não tem aqueles furos centrais, certo? E o oblongo é de 20, certo? 20 milímetros aqui no oblongo. Então, vou botar aqui o oblongo 20. Aqui, só para gastar tempo mesmo, só para ver que estou gastando tempo. 1,5, na verdade não vai dar múltiplo, né? Então, vou botar 1 aqui, então continua 1. E aqui só para mudar, vou mudar aqui para 4. Pronto. Só para gastar mais tempo, só para demorar mais. Para quê? Para chegar aqui e falar que deu 1 minuto. Oh, meu Deus, deu 1 minuto, que horror, que coisa demorada. Será que deu certo, né? Vamos testar lá. Mas em 1 minuto, eu estou enrolando aqui, hein? Dava para fazer em menos de 1 minuto, que você viu. Mas que seja 2, cara. Que seja 5 minutos. Que seja 10 ou 20 minutos, cara. O que são 10 minutos para quem tem dificuldade de programação? Para quem tem muito erro? Para quem colide máquina? Imagine um programa errado que gera uma colisão. Para quebra uma ferramenta. Manutenção de máquina, máquina parada para manutenção, máquina parada porque tem que trocar de ferramenta, né? Máquina parada porque você tem que fazer outro programa do zero, porque é uma outra peça. Ah, mas eu tenho CAN. CAN é excelente, tá? Não vou maldizer o CAN nunca, eu acho que eu adoro. Mas tu vai ter que ir lá no CAN e fazer outro programa, porque essa é outra peça. Aquele programa tu não aproveita mais, já foi, né? Então agora, em 1 minuto, você pode ter o seu segundo programa. Faltou mudar aqui, né? Peça 2. Pronto. Mudei aqui para a peça 2. Vamos simular. E vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. A estética vai ser muito parecida, né? Mas quem é bom observador já vai perceber que ela já mudou o comprimento, né? Está respeitando aqui de 4 em 4 milímetros, né? É um outro detalhe. Fez lá os 4 furos de centro, fez os 4 furos de 6,5, rebaixou, e agora veja lá um oblongo também maior, né, mais largo, ou seja, mudou o oblongo, mudou o comprimento, mudou o AP, né, tudo o que eu pedi para mudar, mudou. Quanto tempo eu demorei? 1 minuto. 1 minuto. E fiz ali a nossa programação de número 2. E aí, me diga, convido novamente, comenta alguma coisa aqui, é bom para você? Ajuda sua empresa? Tem empresa que não vai curtir mesmo e tá tudo bem, mas bota aqui também. Fala, não acho interessante para nós, a gente trabalha de um outro jeito, né? A gente trabalha de uma outra forma, as peças são muito diferentes, nunca vem nada igual. Ok, talvez realmente não seja o caso para todos, né? Mas será que não tem um oblongo ali de vez em quando? Será que não tem uma fresagem retangular? Né? Será que não tem uma fresagem cilíndrica de vez em quando? Enfim, fresagem de rosca, né? Fresagem de furo, para em vez de ter que furar com broca, enfim. São inúmeras as aplicações aí. Mas vamos falar agora então da peça de número 3. Então bora lá, já mudei aqui para a peça 3, mas não seria justo começar sem a gente zerar isso aqui, né? Vamos lá, vamos botar aqui e calmamente, sem ficar sensacionalismo correndo, não. Não quero correr para depois falar, fez menos de 1 minuto, mas fez correndo. Tá bom, até 2 minutos tá bom. Bora lá ver então a peça de número 3. Peça de número 3 tem quanto? 200 por 75 por 26, vou descer aqui 26. Então 200 por 75 por 26, bora lá. Eu venho aqui e altero para 200 por 75 por 26.
né? Que já não vai mais dar múltiplo. Para dar múltiplo, eu vou botar aqui, ó, 2,6. Pronto, 10 passadas aí no contorno, certo? Poderia ser 1,3, claro. Enfim, dá para fazer de inúmeras formas aí. Poderia ser 1 milímetro? Sim, como não? Tem furação? Opa! Tem furo central aqui? Tem sim, senhor. Então vou botar aqui 1. Aqui, ó. 1 não pode mais ser 0. Se for 0, vamos deixar 0 de propósito. Vamos deixar 0 de propósito, só para ver que ela não vai fazer o furo central. E o oblongo aqui, hein? Quanto que é o oblongo lá? 24. Então vou botar aqui 24. E vou tirar aqui de 2 em 2. Fechamos? Olha lá. Menos de 1 minuto e meio. E porque eu estou indo devagar. Imagina um profissional no dia a dia diante da máquina que não tem alguém para ficar falando, explicando e olhando e tal. O cara vai estar com um olho no desenho, um olho na máquina, pá. Eu duvido que o cara passe de 1 minuto. Eu aqui explicando, estou demorando 1 minuto e meio. Gente, 1 minuto. Vocês fazem ideia do que é isso? Tem profissional, tem empresa, tem empreendedor, tem encarregado, tem dono de empresa se descabelando porque o empregador está de férias, o programador está de férias, o CAN venceu a licença, tem empresa na ilegalidade pegando o CAN no desespero porque não vive mais sem o CAN. Né? Tem o funcionário pediu as contas e foi embora. Atendi uma empresa esses dias. O funcionário pediu as contas e foi embora. E o dono da empresa? Falei, meu Deus, como é que eu vou tocar essa máquina? Quem vai programar? Né? Liga para o Cacalano, beleza. Eu vou lá, dou um help, ajudo, claro, com muito prazer. Mas até repor esse funcionário e a máquina parada. Né? Agora, se tem uma programação dessa parametrizada que em 1 minuto alguém precisa programar, que eu falei num código G, por acaso? Eu falei num código mirabolante, numa estratégia. Esse programa já estaria dentro da memória já. Você só precisa olhar o desenho, ir no programa e preencher valores. Isso, um menor aprendiz, um menino, uma menina, jovem, consegue fazer essas alterações, né? Uma pessoa inexperiente, um profissional que está começando, consegue fazer isso aqui, ó, e dar o start num programa que não vai ter erro, não vai ter colisão, porque é um programa testado, simulado, validado antes. No momento da implantação, a gente deixa o programa completamente seguro e rodando, né? E rodando sem acidente. Claro, pois pode ter erro de preset, erro de 0 peça, isso é operacional, não tem a ver com o programa, né? A gente não consegue garantir o operacional, mas a gente garante que dentro do programa, que acontece demais, erros de programa, né, e colisões por causa do programa errado, né? Então isso a gente elimina total. Então olha quanta vantagem, né? Reduz as colisões, reduz manutenção, reduz quebra de ferramenta, reduz tempo de máquina parada, reduz a necessidade do CAN. Admito que em alguns casos vai ser necessário o CAN, mas reduz muito a necessidade do CAN, você já não fica mais escravo do CAN. Se o operador do CAN está doente, faltou, você vai fazer o que da sua vida? Né? Então tem outras saídas, tem outras opções para a gente trabalhar. Beleza? Simulamos aqui? Não, né? Eu nem lembro, estou aqui no papo. Nem simulamos. Vamos simular então a número 3, e a gente não botou o furo central, lembra disso? De propósito, né? Olha lá, nem cabe no gráfico, ela é bem maior, vou reduzir aqui o zoom, e está lá fazendo então o externo dela, fazendo aqui de 2.6, olha lá, 15.6, 18.2, 20.8, de 2.6 em 2.6 até o 26. Chegou no 26, vai lá, furinhos de centro, furação com broca. E olha lá, cadê o furo central? Não tem o furo central. Que beleza, que legal. Não fez o furo central. Por quê? De propósito a gente deixou 0 lá, né? Mas fez todo o resto e fez bonitinho todo o restante da nossa peça. O que a gente precisa fazer então para encerrar essa aula, encerrar essa demonstração maravilhosa? Vou botar aqui o 1, furação. 1 para furo central. Eu não tenho furo central na peça 3, olha lá. Aqui a peça 3, eu tenho esses 2 furos aqui, ó.
Então não é só dos 4 cantos. Se eu deixo 0, ela faz só dos 4 cantos. Se eu deixo 1, ela faz os 4 cantos e mais esses 2 aqui, ó. Vamos ver se é isso mesmo? Botei 1 e só. Eu só tenho que botar 0 ou 1. Tem furo ou não tem, né? Na dúvida, deixa 0. Por quê? Orientando, né, um jovem, alguém inexperiente, você na dúvida deixa 0. Por quê? Porque é melhor não fazer e a gente faz depois, do que você fazer furo onde não tem, né? Aí é um problema. Então, veja que em algumas situações a gente tem limitações mesmo e vai poder sempre ter a intervenção humana e o erro humano. O que a gente pode colocar aqui? Condições de segurança. Se você já sabe que ela só vai ter o furo central a partir de 200 milímetros de comprimento, então também você já pode colocar, ó, se o comprimento aqui, ó, R1, se o R1 for menor que 200, então não tem furo central, mesmo que a pessoa coloque um aqui, ó, certo? Que é uma arma de segurança, um recurso de segurança para você não matar a peça por conta do operador seu, que colocou a informação errada, que a gente consegue se cercar também, até para evitar erros humanos em alguns casos, né? Quando a gente tem informação, é claro, né? Vamos ver lá a simulação, então, para encerrar e ver se de repente ela fez. Então, o que ela tem que fazer? Quem lembra? Ó, 2.6, 5.2, menos 7.8, ela está fazendo ali o externo. O que ela tem que fazer agora que não fez antes? Furação central. Então agora ela tem que me entregar com 6 furos e não 4, certo? Está terminando aí, vem agora. Furo de centro já respeitou. Furo central, broca de 6,5 também. E o rebaixador também, na ordem mais interessante, inteligente. Não fez os 4 para depois fazer aqueles 2. Não, nada disso, querido, querida. Ela fez na sequência de furos mais próximos. Faz um furo, qual é o mais próximo? Aquele. Qual é o mais próximo? Aquele. Qual é o mais próximo? Aquele. Respeitando os furos centrais lá. Difícil? Tá lá então, bonitinho. Fizemos então peça número 1, peça número 2. Demoramos quanto para programar? 1 minuto e 20, menos de 1 minuto e 20. E a peça 3, que é um pouco maior, que tem furo central, demoramos 1 minuto e meio, menos de 1 minuto e meio as duas. 1 minuto, gente. Se você vai no banheiro e volta, mesmo que seja o número 1, me perdoe o jeito de falar, mas mesmo que seja o número 1, não vai gastar menos de 1 minuto e meio, cara. Tu vai lá e vai gastar no mínimo 3 minutos para ir, para voltar, 5 minutos. Se for número 2, então nem posso falar aqui para não cortar o negócio. Mas 1 minuto e você tem o seu programa completamente seguro, validado e aprovado, né? Posso estar enlouquecendo, mas então me fala que eu sou um baita do maluco e que isso não é bom, né? Fale. Ou se for bom, então curte, compartilha, manda para alguém esse conteúdo. Agradeço mais uma vez por estar me ouvindo, por estar acompanhando o nosso conteúdo. Quem está aguardando, várias pessoas me procurando, agradeço aí o carinho e esse interesse, né, pelo curso. Mas a explicação é essa. Muito trabalho, graças a Deus. E quando tenho tempo, vou lá, gravo mais aulas. Só que a hora que eu vou fechar o curso, falo, não, dá para melhorar mais. Vou lá e incremento mais aulas. E de 20 aulas que era planejado, já está em mais de 30 aulas. E muita coisa boa acontecendo e várias ideias surgindo. Então vai ficar aí para o final de setembro mais ou menos, talvez até um pouquinho mais, mas também estou deixando natural, sem apressamento, sem correria, sem pressão. A hora que tiver que sair, vai sair, porque vai sair coisa boa. É mais importante a gente fazer bem feito do que fazer correndo, certo? Então fiquem com Deus, muito obrigado e tchau.